Ninguém nunca espera se tornar um crente em algo que sempre descartou como folclore e superstição. Crescendo no subúrbio de Massachusetts, cercado por shoppings e condomínios, ouvi muitas histórias sobre criaturas misteriosas que espreitavam nas densas florestas da New England, contos sussurrados ao redor de fogueiras de acampamento sobre feras enormes que andavam eretas pelos pinheirais, deixando pegadas gigantescas e galhos quebrados em seu rastro. Meus amigos e eu ríamos dessas histórias, fazendo piadas sobre fotos borradas, tiradas por pessoas com as mãos trêmulas, sobre indivíduos que afirmavam ter visto coisas impossíveis na mata, mas que, de alguma forma, nunca conseguiam capturar uma evidência clara. Eu sempre fui o cético do grupo, aquele que explicava cada som estranho na floresta com explicações racionais baseadas em biologia e física. Aquele pio de coruja que soava quase humano, quase como alguém gritando por socorro. Apenas uma coruja com um padrão vocal incomum, nada de sobrenatural nisso. Aquelas pegadas enormes na lama que pareciam grandes demais para pertencer a qualquer animal conhecido. Obviamente um urso, as marcas distorcidas e ampliadas pela chuva e pela erosão. Os galhos quebrados a mais de 2 metros do chão que o folclore local atribuía a marcadores territoriais deixados por gigantes da floresta. Danos causados pelo vento, nada mais, ou talvez um urso se esticando para pegar algo, perfeitamente explicável. Eu botava tudo na conta da imaginação e do excesso de tempo na natureza, fazendo as pessoas verem coisas que não estavam lá. O reconhecimento de padrões, simplesmente surtando em um ambiente que nossos cérebros não evoluíram para entender completamente. Nossas mentes são programadas para ver rostos em nuvens, para encontrar significado no aleatório, para criar histórias que explicam o inexplicável. Era só isso que esses avistamentos eram, eu estava convencido. Apenas nossos cérebros buscadores de padrões trabalhando dobrado em um ambiente cheio de sombras e ambiguidades. Esse ceticismo, essa certeza absoluta na impossibilidade dessas lendas, essa confiança na minha visão de mundo racional, durou até a primavera passada, quando algo aconteceu nas florestas do norte do Maine que alterou fundamentalmente meu entendimento do que é possível neste mundo, que destroçou minha certeza confortável e a substituiu por admiração e confusão na mesma medida. O que estou prestes a compartilhar com vocês não é floreado para efeito dramático ou entretenimento fictício. Não estou tentando vender nada ou convencê-los de alguma agenda. Cada detalhe é exatamente como ocorreu, sem exagero, sem licença poética. E mesmo que quase 10 meses tenham se passado desde aquele primeiro encontro, ainda me pego às vezes acordado à noite, questionando se tudo foi real, se eu realmente vivenciei o que me lembro de ter vivenciado, apesar da evidência contínua que prova, sem qualquer dúvida, que foi real, que continua a ser real. Mas a evidência está lá, inegável e constante, me lembrando diariamente que o mundo é mais estranho e misterioso do que eu jamais imaginei. Que existem coisas andando por esta terra que a ciência não catalogou. Criaturas que existem nos pontos cegos do conhecimento humano. Depois que meu casamento ruiu há 3 anos, um fim que era ao mesmo tempo inevitável e devastador, eu precisei escapar da familiaridade sufocante da vida na cidade. Precisei fugir do apartamento onde cada canto guardava memórias de tempos melhores, longe dos amigos que não sabiam se ofereciam compaixão ou evitavam o assunto completamente, longe da rotina que antes proporcionava conforto, mas agora parecia uma prisão. Minha avó era dona de um pequeno chalé de caça no interior do Maine, uma propriedade que ela herdou do pai, que a construiu na década de 40 como um lugar para escapar da civilização e caçar veados pelas matas de outono. O chalé fica a cerca de 88 quilômetros da cidade mais próxima, se é que se pode chamar de cidade, um aglomerado de 300 pessoas, um armazém geral e um correio.
Quando minha avó morreu, ela deixou a propriedade para mim, provavelmente imaginando que eu era o único na família louco ou desesperado o suficiente para realmente usar o lugar, para apreciar o que ela sempre chamou de a bênção da verdadeira solidão. Meus irmãos não queriam saber daquilo, achavam o lugar um poço de dinheiro no meio do nada. Sugeriram que o vendêssemos para algum incorporador que o transformaria em um resort de caça para turistas ricos. Mas eu não podia deixar isso acontecer. Não podia deixar o lugar que minha avó amava se tornar algo comercial e artificial. O chalé fica em um vale cercado por densas florestas de pinheiro branco e tsuga, completamente isolado da civilização, de uma forma que é difícil de encontrar hoje em dia neste mundo interconectado. Não há linhas de energia que cheguem tão longe, nem postes de telefone, nenhuma evidência de infraestrutura humana, além do próprio chalé e da estrada de extração de madeira mal conservada que fornece o único acesso. Meu vizinho mais próximo, se é que posso chamá-lo assim, mora a umas 10 milhas de distância por essa estrada. Uma estrada que mal é transitável metade do ano, quando a estação da lama a transforma em um atoleiro, ou quando os montes de neve do inverno a fecham completamente. Ele é um senhor mais velho chamado Frank, que fica na dele e respeita os outros que fazem o mesmo. Um vizinho perfeito, convenhamos. Nós acenamos quando nos cruzamos na cidade a cada poucas semanas. Trocamos algumas palavras sobre o tempo e a vida selvagem, e é essa a extensão da nossa interação. O isolamento era exatamente o que eu precisava quando me mudei para cá permanentemente. Eu ansiava por silêncio, por espaço, pela ausência de complicações e dramas humanos. Na cidade, eu estava cercado de pessoas, mas me sentia completamente sozinho. Aqui, de fato sozinho, eu paradoxalmente me sentia mais conectado a algo, embora não pudesse ter articulado o que era esse algo na época. O chalé em si é modesto em todos os sentidos, essencialmente um único cômodo grande com um mezanino para dormir, acessado por uma escada íngreme, uma área de cozinha que é pouco mais que um fogão de acampamento a gás propano e uma pia com uma bomba manual que puxa a água de um poço, e uma enorme lareira de pedra que fornece o único aquecimento durante os invernos brutais do Maine, quando as temperaturas caem regularmente abaixo de zero e a neve se acumula em montes mais altos que um homem. Os proprietários anteriores, o pai da minha avó e depois a própria minha avó, fizeram acréscimos e modificações ao longo das décadas, mas a estrutura central permaneceu simples e funcional. Não há sinal de celular aqui, nem conexão com a internet, exceto por um sistema de satélite que eu poderia ter instalado, mas optei por não fazer. Apenas o sussurro constante do vento por entre as árvores e o choro ocasional de um mergulhão vindo do lago a quase 5 quilômetros ao norte. À noite, o silêncio é tão profundo que é quase opressivo se você não está acostumado, quebrado apenas pelos sons dos animais noturnos em suas atividades, o pio das corujas, o uivo distante dos coiotes, o farfalhar de criaturas menores na vegetação rasteira. Eu ganho a vida com uma combinação de bicos na cidade quando preciso de dinheiro para suprimentos que não consigo produzir, como farinha, café e combustível para o gerador que ligo algumas horas por dia, e coleta silvestre, que é um termo chique para colher plantas, cogumelos e outros materiais da floresta para vender a fornecedores de ervas e distribuidores de alimentos especiais, que descobriram que há um mercado para produtos autênticos colhidos na natureza. Minha avó me ensinou essa habilidade quando eu era jovem, me levando em longas caminhadas pela floresta durante as férias de verão, mostrando quais plantas tinham valor como alimento ou remédio, quais cogumelos eram seguros para comer e quais te matariam ou te fariam desejar estar morto, como ler os sinais sutis que indicavam onde ervas raras poderiam crescer. A combinação de tipo de solo
exposição ao sol e nível de umidade que criava as condições ideais para várias espécies. Ela me testava o tempo todo, apontando para uma planta e pedindo para eu identificá-la, descrever suas propriedades, explicar quando e como colhê-la. Na época, eu achava que era apenas uma avó, compartilhando seus hobbies com um neto, passando o tempo durante os longos dias de verão. Nunca imaginei que isso se tornaria minha principal fonte de renda décadas depois. Depois que me mudei para o chalé permanentemente, essa educação de infância se tornou minha base econômica. Algumas semanas, eu passava 5 ou 6 dias na floresta, caminhando quilômetros com minhas sacolas de coleta e guias de campo, juntando o que a estação oferecia. A floresta opera em seu próprio calendário, cada semana trazendo novas oportunidades. Alho poró selvagem no início da primavera, seu aroma pungente enchendo o ar quando você encontra uma boa área, vendido a preços premium para restaurantes em Portland e Boston. Brotos de samambaia no final de abril, cada um cuidadosamente colhido antes de se desenrolar em uma samambaia completa, delicados e deliciosos, quando preparados corretamente. Inúmeras variedades de cogumelos durante o verão e o outono, desde os comuns chanterelles até os raros hen of the woods, cada um exigindo conhecimento específico sobre identificação e práticas de colheita sustentável. Raízes e cascas medicinais o ano todo, coisas como raiz de ginseng e casca de olmo americano que alcançavam preços altos de herbalistas e fornecedores de medicina natural. O trabalho me mantinha alimentado e me dava um propósito, uma razão para estar na floresta todos os dias, prestando atenção às mudanças sutis no ecossistema, a forma como certas plantas respondiam à chuva ou às mudanças de temperatura, a intrincada teia de relações entre as espécies. O dia em que tudo mudou foi no final de abril, bem naquele momento perfeito em que o inverno finalmente solta seu aperto de ferro, mas antes que as moscas negras surjam para tornar a floresta insuportável para os humanos. Aquelas poucas semanas em que a floresta está mais acessível e bonita. As bétulas estavam apenas começando a brotar, seus galhos nus agora ostentando aquele tom particular de verde amarelado que sinaliza novo crescimento, e o chão da floresta estava coberto de flores silvestres da primavera, trilhos, jarros do diabo e belezas da primavera, criando um mosaico de branco e roxo. Eu havia preparado meus suprimentos habituais naquela manhã. Várias sacolas de lona que eu mesmo costurei com material pesado, minha faca de colheita que minha avó me dera décadas atrás com seu cabo de madeira gasto e lâmina que eu mantinha afiada como uma navalha, um cantil cheio de água filtrada do poço, um pouco de carne de veado seca que eu fizera no outono anterior de um cervo que eu havia caçado, um mapa topográfico detalhado da região, marcado com locais onde eu encontrara plantas valiosas em anos anteriores. E saí por volta das 8 da manhã para verificar um local a cerca de 6 quilômetros a oeste do chalé, onde eu sabia que crescia uma boa população de ramps. Ramps, também chamados de alho poró selvagem, eram uma das primeiras colheitas valiosas da primavera, seu sabor de alho apreciado por chefes e sua aparição sinalizando o verdadeiro começo da temporada de coleta. A caminhada estava linda daquela forma única das manhãs de primavera na floresta do norte. Tudo cheirava a fresco e vivo após meses de dormência congelada, a terra exalando com alívio enquanto as temperaturas subiam acima de 0 pela primeira vez em meses. Eu podia ouvir as pererecas da primavera cantando de cada poça temporária, aquelas pequenas rãs produzindo um coro quase ensurdecedor, apesar de seu tamanho pequeno. Um som que sempre me deixava feliz, porque significava que o inverno tinha realmente acabado. O sol da manhã criava aqueles feixes diagonais perfeitos através da copa das árvores que os fotógrafos perseguem e nunca conseguem capturar direito,
a luz jorrando em raios visíveis através da névoa matinal que ainda se agarrava ao chão, iluminando partículas de pólen e poeira flutuando no ar. Eu caminhava no meu ritmo habitual, sem pressa, aproveitando para observar tudo ao meu redor, notando quais plantas estavam surgindo, onde os veados tinham pastado recentemente, se algum predador havia passado com base em rastros e fezes. Você pode ler uma floresta como um livro se souber a língua, cada sinal contando parte de uma história maior. Cheguei à área dos ramps por volta das 10 e passei uns bons 90 minutos colhendo cuidadosamente, certificando-me de pegar apenas as plantas maiores e deixar muitas para trás para semear novamente, garantindo que essa área seria produtiva por muitos anos. A colheita sustentável é crucial se você quer continuar voltando aos mesmos lugares ano após ano. Pegue demais e você mata o recurso. Deixe a quantidade certa e isso, na verdade, incentiva um crescimento mais vigoroso. Minhas sacolas estavam ficando agradavelmente pesadas. Aquele peso satisfatório que significava uma manhã de sucesso e dinheiro no bolso assim que eu levasse isso para o mercado, quando decidi explorar um pouco mais a oeste, em uma seção da floresta que eu nunca havia investigado a fundo. Minha avó sempre dizia que havia mais ginseng selvagem nas seções ocidentais da propriedade, mas ela nunca me mostrou exatamente onde. E eu imaginei que esta era uma boa oportunidade para explorar um novo território enquanto a vegetação rasteira ainda era administrável. Foi quando ouvi algo que imediatamente disparou todos os alarmes primitivos no meu cérebro. Ativou instintos que remontam a milhares de gerações. Não era um som que pertencia a estas matas, nada como os chamados dos pássaros ou o farfalhar de pequenos mamíferos ou mesmo o grunhido ocasional de um urso, que eu já tinha ouvido o suficiente para reconhecer. No início, pensei que talvez fosse o vento passando por uma árvore oca, criando aquele som lúgubre que pode imitar uma voz. Mas quando parei de andar e realmente escutei, percebi que o ar estava completamente parado, nem mesmo uma brisa para mover as folhas recém-nascidas. Então considerei que talvez estivesse ouvindo um veado ferido, o que explicaria a qualidade aflita do som, mas isso era diferente, mais profundo, mais pesado. Era uma respiração, percebi com um calafrio repentino, pesada, ruidosa e desesperada. O tipo de arquejo que indica angústia ou ferimento grave, quando cada respiração é uma luta. O som tinha uma qualidade rítmica, inspirando e expirando, cada expiração parecendo custar um esforço enorme. Toda a parte racional do meu cérebro me dizia para dar meia volta e voltar para o chalé, para não investigar esse som, para me afastar do que quer que o estivesse fazendo. Na natureza, sons estranhos geralmente significam perigo, algo que você quer evitar em vez de se aproximar. Mas eu sempre tive essa necessidade compulsiva de investigar, de entender, especialmente quando envolve sofrimento. Eu já tirei dezenas de animais de armadilhas e laços ao longo dos anos. Passei horas removendo cuidadosamente espinhos de porco-espinho de cães. Cuidei de guaxinins e raposas feridos até recuperarem a saúde antes de soltá-los de volta na natureza. Minha ex-esposa costumava dizer que era minha característica definidora, essa incapacidade de ignorar o sofrimento, mesmo quando ajudar criava inconveniência ou risco. Ela dizia isso como um elogio no início do nosso casamento, como uma crítica no final. Deixei minhas sacolas no chão com cuidado, escondendo-as sob um tronco caído para poder encontrá-las novamente. E me movi em direção ao som, tentando pisar silenciosamente no chão macio da floresta, colocando cada bota com cuidado para evitar quebrar galhos que pudessem alertar o que quer que estivesse à frente da minha aproximação. A respiração ficou mais alta à medida que me aproximei de uma pequena depressão no terreno, uma bacia natural de talvez 12 metros de diâmetro, cercada por densos bosques de jovens tiçugas,
cujos galhos pendiam tão baixo que criavam paredes de vegetação. Essas depressões são comuns neste tipo de terreno, formadas por atividade glacial há milhares de anos, muitas vezes retendo água na primavera, mas secas no verão. Quando passei pela última cortina de galhos e vi o que estava fazendo aquele som, meu corpo inteiro travou, todos os músculos se contraindo simultaneamente. Por vários segundos, talvez mais, o tempo pareceu parar completamente, pois eu literalmente não conseguia processar a informação que meus olhos estavam enviando ao meu cérebro. Minha mente continuava rejeitando o que eu estava vendo, tentando reinterpretá-lo como algo que fizesse sentido, algo que se encaixasse no meu entendimento do que era possível. A criatura era enorme, com facilmente 9 pés de altura, mesmo deitada como estava, apoiada contra uma rocha maciça na beira da depressão. Estava coberta inteiramente por um pelo grosso que parecia quase marrom avermelhado na luz salpicada do sol que se filtrava através das tsugas, longo e um tanto emaranhado, especialmente ao redor do tronco e dos membros, onde parecia ter acumulado sujeira e detritos da floresta. Mas o que me impressionou com mais força, o que fez meu cérebro finalmente aceitar que eu estava vendo algo real e não alucinando, foi o quão humanas eram as proporções. O tronco era largo e musculoso, mas reconhecidamente humano em sua estrutura, com ombros claramente definidos e um peito que subia e descia com aquela respiração ofegante. Os braços eram longos, mas não grotescamente, proporcionais como os de um humano, mas em uma escala maior, terminando em mãos que eram claramente mãos, não patas, com dedos distintos e polegares opositores. As pernas eram igualmente humanas em sua estrutura básica, embora maciçamente musculosas. O rosto era algo entre humano e primata, com uma arcada superciliar proeminente que lançava sombras sobre os olhos, um nariz chato com narinas dilatadas e uma boca que parecia capaz de muito mais expressão do que qualquer animal normal. Lábios que podiam se franzir ou se retrair, capazes de movimentos sutis. Os olhos da criatura foram o que realmente me pegaram, o que fez o choque inicial dar lugar a outra coisa, algo mais complexo que o simples medo. Eram grandes e escuros, quase pretos, mas com uma inteligência inconfundível por trás deles. Estes não eram os olhos de um animal operando por puro instinto. Eram olhos que pensavam, que avaliavam, que entendiam. E mais do que inteligência, vi emoção naqueles olhos. Uma dor que era física e imediata. Uma exaustão que ia até os ossos. Um medo da morte que se aproximava inexoravelmente. A criatura estava me observando com aqueles olhos, e eu podia ver o cálculo acontecendo em tempo real. A avaliação de se eu representava uma ameaça da qual precisava fugir ou, possivelmente, desesperadamente, outra coisa, algum tipo de ajuda. Nós nos encaramos pelo que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas 20 ou 30 segundos. Durante aquele momento congelado, notei mais detalhes que meu cérebro catalogou automaticamente, mesmo enquanto o resto de mim permanecia paralisado. A perna direita da criatura estava estendida em um ângulo anormal, dobrada de uma forma que as pernas não deveriam dobrar, claramente muito ferida. O pelo ao redor da parte inferior da perna estava mais escuro que o resto, emaranhado com o que devia ser sangue seco, encrostado e marrom. Havia um inchaço visível mesmo através do pelo grosso, uma protuberância onde o osso havia quebrado e se deslocado. A respiração da criatura era ofegante, o peito subindo e descendo com esforço óbvio, e eu podia ver a caixa torácica aparecendo através do pelo, costelas individuais visíveis de uma forma que indicava desnutrição grave, semanas de comida insuficiente. Esta criatura, seja lá o que fosse, estava morrendo, definhando nesta depressão escondida onde ninguém jamais a encontraria.
A criatura fez um som, então, e é esse som que às vezes ouço em meus sonhos, que assombra meus momentos mais silenciosos. Não era agressivo ou ameaçador, nada como o rugido que se esperaria de um grande predador. Era algo mais próximo a um gemido, uma vocalização de dor e desespero que comunicava sofrimento de uma forma que transcendia as espécies. O som tinha camadas, uma complexidade que indicava profundidade emocional, não apenas angústia física, mas angústia psicológica, consciência de sua própria mortalidade. Ela tentou mudar de posição, provavelmente para aliviar a pressão na perna ferida ou talvez apenas para ficar mais confortável. E eu vi a contração visível, o tremor que percorreu todo o seu corpo maciço, músculos se contraindo em resposta à dor. Naquele instante, todo o meu medo evaporou completamente, substituído por algo mais poderoso, uma empatia que sobrepôs todos os instintos de sobrevivência. Isso não era um monstro ou uma ameaça. Era um ser vivo em agonia, incapaz de cuidar de si mesmo, morrendo de fome lentamente nesta depressão remota onde ninguém jamais o encontraria, morrendo sozinho com medo e dor. Pensei na carne de veado seca na minha mochila, provavelmente 6 ou 7 tiras que eu planejava comer ao longo do dia, o suficiente para manter minha energia durante um longo dia de caminhada e coleta. Movendo-me muito devagar e deliberadamente, mantendo meus olhos na criatura o tempo todo, telegrafando cada movimento para não assustá-la, enfiei a mão na mochila e tirei uma tira de carne de veado. A reação da criatura foi imediata e poderosa. Suas narinas se dilataram dramaticamente, a cabeça se erguendo ligeiramente de onde estava apoiada na rocha, e eu vi os músculos de seu pescoço se tensionarem com o esforço de manter aquela posição. Ela podia sentir o cheiro da comida, e a intensidade de sua resposta me disse tudo o que eu precisava saber sobre o quão faminta esta criatura estava. Há quanto tempo não comia nada substancial? Peguei um pedaço de carne e joguei-o gentilmente, não diretamente em direção à criatura, mas a meio caminho entre nós, querendo oferecer a comida sem parecer ameaçador ou agressivo. A tira pousou em um trecho de musgo a cerca de 3,5 metros de onde a criatura estava. Aqueles olhos escuros seguiram a comida. Fixaram-se nela com uma intensidade que era quase dolorosa de testemunhar, o tipo de foco que vem do desespero. Então, ela estendeu uma daquelas mãos maciças, os dedos se esticando em direção à carne, e eu tive minha primeira visão clara do apêndice de perto. A mão era enorme, provavelmente 3 vezes o tamanho da minha, com almofadas grossas e coriáceas na palma e nas pontas dos dedos, que pareciam ter sido alisadas por décadas de contato com superfícies ásperas. Os dedos eram mais longos que os dedos humanos, mais parecidos com os de um primata, com articulações que pareciam permitir uma flexibilidade excepcional. As unhas pareciam mais osso endurecido do que queratina, grossas e amareladas, com sujeira encrostada sobre cada uma. A criatura agarrou a carne com aqueles dedos enormes e a levou à boca, praticamente inalando a tira, mal mastigando antes de engolir, a garganta trabalhando enquanto a comida descia. Vi algo em seus olhos então que poderia ter sido satisfação ou alívio. Um breve momento em que a dor física pareceu recuar ligeiramente diante da comida finalmente obtida. Joguei outro pedaço, este caindo um pouco mais perto de onde a criatura estava. Ela o pegou com a mesma rapidez, enfiando-o na boca com aquela mesma fome desesperada que falava de semanas ou possivelmente meses de nutrição insuficiente. A respiração ainda estava ofegante, ainda parecia dolorosa e difícil, mas houve uma mudança sutil na qualidade, como se a promessa de comida, a esperança de sobrevivência, estivesse proporcionando algum pequeno conforto ou alívio do desespero. Joguei um terceiro pedaço, depois um quarto, observando enquanto a criatura devorava cada tira. A cada pedaço,
Eu dava um pequeno passo à frente, diminuindo gradualmente a distância entre nós, testando se ela toleraria minha aproximação ou se a proximidade desencadearia um comportamento defensivo. A criatura observava meus movimentos com cuidado, mas não reagiu agressivamente, não tentou fugir, apesar do medo óbvio, não fez nenhuma demonstração ameaçadora. Apenas comeu, aqueles olhos inteligentes se movendo entre a comida e meu rosto, tentando entender o que estava acontecendo, se isso era real ou algum tipo de alucinação nascida da fome. Eu tinha 2 tiras de carne de veado restantes. Em vez de jogar a próxima, eu a estendi, com o braço totalmente esticado, e dei mais 2 passos à frente. Agora eu estava a talvez 2,5 metros desta criatura, perto o suficiente para ver os pelos individuais em seu pelo, perto o suficiente para sentir seu cheiro, que era uma combinação de terra molhada, sangue seco e algo almiscarado, mas não totalmente desagradável, como um cheiro de animal, mas com notas que eram quase humanas. A criatura olhou para a carne na minha mão, depois para o meu rosto, e eu pude ver o conflito interno se desenrolando naqueles olhos expressivos, visível tão claramente como se estivesse falando. Fome contra autopreservação, necessidade contra cautela, desespero contra uma vida inteira de instinto que certamente lhe dizia que os humanos eram perigosos e deviam ser evitados. A fome venceu, como eu suspeitava que venceria. A criatura estendeu uma daquelas mãos enormes, alcançando-me, e eu fiquei perfeitamente imóvel, mal respirando, ciente de que estava correndo um risco enorme, mas incapaz de me impedir. Seus dedos se fecharam ao redor da carne com uma gentileza surpreendente, pegando a tira da minha palma, sem tocar na minha pele. E eu vi que aquela gentileza era deliberada, controlada, indicando habilidades motoras finas e consciência de sua própria força. Ela comeu este pedaço mais devagar, mastigando deliberadamente, e eu me perguntei se alguma parte dela entendia que comer muito rápido, após uma fome prolongada, poderia causar problemas, ou se estava simplesmente saboreando o gosto depois de tanto tempo sem comida. Durante todo o processo, ela nunca tirou os olhos do meu rosto, estudando-me com uma intensidade que parecia quase desconfortável, como se estivesse tentando entender não apenas o que eu era, mas quem eu era. Ficamos congelados assim por um longo momento. Eu parado ali com minha mão vazia ainda estendida. A criatura mastigando lentamente, ambos tentando descobrir o que aconteceria a seguir. Ambos suspensos nesta situação impossível que nenhum de nós poderia ter antecipado. A criatura fez outra vocalização, mais suave do que antes, quase como um suspiro ou um grunhido, que poderia ter sido gratidão ou reconhecimento ou simplesmente alívio por não estar mais sozinha em seu sofrimento. Então ela olhou para sua perna ferida, de volta para mim, e naquele momento vi uma comunicação clara naqueles olhos, intenção e pedido tão óbvios como se tivesse falado palavras. Ela entendia que precisava de ajuda, que seu ferimento estava além de sua capacidade de se tratar, e estava perguntando se eu poderia fornecer essa ajuda, se eu tinha o conhecimento ou a compaixão, ou a vontade de fazer algo que pudesse salvar sua vida. Olhei para a perna com mais cuidado, agora que estava mais perto, realmente examinei o ferimento pela primeira vez. A fratura era óbvia mesmo através do pelo grosso, mais ou menos na metade da canela, com o osso claramente deslocado, criando um ângulo anormal que fazia minha própria perna doer em simpatia. O pelo ao redor do ferimento estava encrostado com sangue velho, marrom e duro, indicando que o ferimento havia acontecido dias ou possivelmente semanas atrás. Eu podia ver o inchaço mesmo através da pelagem espessa, o membro visivelmente maior ao redor do ponto da fratura, uma inflamação que sugeria possível infecção ou, no mínimo,
um trauma significativo. Uma perna quebrada na natureza é essencialmente uma sentença de morte para qualquer criatura, humana ou não. Você não consegue caçar eficientemente, não consegue coletar com a mobilidade necessária para encontrar comida, não consegue se mover rápido o suficiente para evitar predadores ou outras ameaças. Esta criatura provavelmente estava deitada aqui há dias, talvez uma semana ou mais, incapaz de encontrar comida, enfraquecendo lentamente à medida que a desidratação e a fome cobravam seu preço inevitável. Eu já imobilizei ossos antes. Ajudei minha avó a colocar uma tala na perna do cachorro de um vizinho, uma vez quando eu tinha 16 anos. Auxiliei um amigo veterinário com um veado que foi atropelado por um carro na estrada perto da propriedade da minha avó. O princípio básico é sempre o mesmo, independentemente do tamanho do animal. Imobilizar a fratura, mantê-la estável e reta, dar tempo para o osso se consolidar naturalmente. Mas isso era fundamentalmente diferente de qualquer intervenção médica que eu já havia tentado antes. Esta era uma criatura que não deveria existir, de acordo com tudo que me foi ensinado, de acordo com todo o conhecimento científico humano. Isso era algo saído do folclore e da lenda. Algo em que pessoas sérias não acreditavam, e eu estava contemplando se poderia realmente ajudá-la, se meu conhecimento médico limitado seria suficiente, se ela sequer me permitiria tentar. Olhei ao redor da depressão, avaliando quais materiais estavam disponíveis, e avistei 2 galhos relativamente retos, cada um com cerca de 1 metro de comprimento e aproximadamente da espessura de um cabo de vassoura. Madeira de lei densa que parecia forte o suficiente para servir como talas. Eu os peguei e mostrei para a criatura, segurando-os ao lado de sua perna ferida sem tocá-la, comunicando minha intenção através de gestos. A criatura observou atentamente e eu vi a compreensão surgir naqueles olhos escuros, o reconhecimento do que eu estava planejando fazer. Esse reconhecimento foi chocante em suas implicações. Esta criatura entendia causa e efeito, entendia que imobilizar a perna poderia ajudá-la a sarar, entendia princípios médicos que deveriam estar além da compreensão de um animal. O nível de inteligência sugerido por essa compreensão era espantoso. A criatura mudou de posição ligeiramente, estendendo a perna ferida em minha direção o máximo que pôde, o que deve ter sido agonizante dada a gravidade da fratura. Mas ela o fez mesmo assim, cooperando voluntariamente com o que entendia que seria um processo doloroso. Aquele gesto, aquela cooperação deliberada, selou completamente minha decisão. Isso não era apenas um animal operando por instinto. Era um ser inteligente, capaz de entender situações complexas e fazer escolhas racionais, optando por suportar a dor imediata em troca da possibilidade de cura. Eu precisava de materiais para amarrar a tala e usei minha faca para cortar tiras da parte de baixo da minha camisa, criando vários pedaços longos de tecido, sacrificando minhas roupas sem hesitação, porque, naquele momento, nada mais importava exceto ajudar esta criatura a sobreviver. Ajoelhei-me ao lado daquela perna maciça, minhas mãos realmente tremendo, em parte pela adrenalina e em parte pela enormidade do que eu estava tentando fazer. E comecei o processo de alinhar o osso. A criatura emitiu sons durante isso, gemidos baixos e choramingos que absolutamente partiam meu coração, vocalizações de dor que eram perturbadoramente semelhantes aos sons humanos de sofrimento. Mas ela não se afastou, nem tentou me impedir, não atacou apesar da agonia óbvia, manteve aquela cooperação mesmo enquanto eu manipulava o membro ferido, mesmo enquanto lágrimas se formavam naqueles olhos escuros por causa da dor.
Posicionei os 2 galhos de cada lado da fratura, alinhando-os o mais cuidadosamente que pude. E então comecei a enrolar as tiras de tecido ao redor deles, amarrando a tala o mais apertado que ousei sem cortar a circulação, certificando-me de que o osso estava reto e imobilizado. Todo o processo levou talvez 15 minutos, embora tenha parecido muito mais longo. E no final, o suor escorria pelo meu rosto apesar do ar fresco da primavera, encharcando o que restava da minha camisa, pingando nos meus olhos. Quando terminei, sentei-me sobre os calcanhares e examinei meu trabalho, tentando avaliar se aguentaria, se eu tinha feito o suficiente. Não estava perfeito de forma alguma. Não era o tipo de intervenção médica profissional que este ferimento merecia, mas estava sólido. A tala mantinha a perna estável, impediria mais danos à fratura, daria ao osso uma chance de sarar naturalmente se a criatura conseguisse nutrição suficiente para apoiar o processo de cura. A criatura olhou para sua perna por um longo momento, movendo-a ligeiramente para testar a tala. Depois olhou para mim e fez um som que era inconfundivelmente grato, uma vocalização complexa que parecia transmitir múltiplas emoções simultaneamente. Alívio, gratidão e algo mais que eu não conseguia identificar. Então, ela me surpreendeu completamente ao estender uma daquelas mãos enormes e gentilmente, muito gentilmente, tocar no meu ombro. O contato durou apenas 1 segundo, mal o suficiente para registrar o calor de sua palma através da minha camisa, mas o significado era absolutamente claro, apesar da ausência de uma linguagem compartilhada. Obrigado, você me salvou. Eu te devo uma. Levantei-me, meus joelhos estalando depois de ficar ajoelhado por tanto tempo no chão duro, e percebi que tinha acabado de usar toda a minha comida para alimentar esta criatura. Eu tinha uma caminhada de 6 quilômetros de volta para o chalé, sem nada para comer, mas de alguma forma isso não me incomodou nem um pouco. O que me incomodou, o que eu não conseguia parar de pensar, era deixar esta criatura aqui, ainda vulnerável, ainda incapaz de caçar ou coletar eficientemente mesmo com a perna imobilizada. A recuperação levaria semanas, no mínimo, possivelmente meses, dependendo da gravidade da fratura e se alguma complicação se desenvolvesse. Durante todo esse tempo, ela precisaria de comida regular, água, possivelmente ajuda com outras necessidades básicas. Eu não podia simplesmente ir embora e esperar pelo melhor. Eu havia iniciado esta intervenção e agora tinha a responsabilidade de levá-la até o fim. Tomei uma decisão que provavelmente pareceria insana para qualquer outra pessoa, que teria sido impossível de explicar para minha ex-esposa, ou amigos, ou qualquer pessoa da minha vida anterior. Levantei um dedo em um gesto universal de espere. Depois apontei para mim mesmo e, em seguida, na direção do meu chalé, tentando comunicar através de gestos o que eu não podia dizer com palavras. Espere aqui, eu vou voltar com mais suprimentos. Não desista. A criatura me observou, a cabeça ligeiramente inclinada no que poderia ser curiosidade ou confusão, e eu vi compreensão em sua expressão, um entendimento que transcendia a ausência de uma linguagem compartilhada. Ela sabia que eu estava saindo temporariamente, mas que voltaria. Essa compreensão, essa capacidade de captar conceitos temporais complexos como intenção futura, era mais uma evidência de cognição sofisticada. Juntei minhas sacolas de ramps, a colheita mundana que havia sido meu foco total apenas 1 hora atrás, mas que agora parecia trivial e sem importância. E comecei a caminhada de volta para o chalé, minha mente acelerada o tempo todo. Pensamentos se atropelando em nenhuma ordem particular. O que eu tinha acabado de fazer? O que era aquela criatura? O Bigfoot deveria ser um mito, uma lenda, algo que não existia de fato fora de fotografias borradas, relatos de testemunhas questionáveis e programas de televisão noturnos sobre fenômenos inexplicáveis.
O consenso científico era claro. Não havia evidências convincentes da existência de grandes hominídeos não descobertos na América do Norte, nem ossos, nem fotografias nítidas, nem evidências de DNA que satisfizessem um escrutínio científico rigoroso. Cada suposto avistamento poderia ser explicado como identificação errônea de animais conhecidos, fraudes deliberadas ou o pensamento positivo de pessoas que queriam acreditar em algo misterioso. Mas eu tinha acabado de tocar em um, alimentar um, imobilizar sua perna quebrada. Era real, inegavelmente real, tão sólido e físico quanto qualquer coisa que eu já havia encontrado. E eu tinha acabado de formar algum tipo de laço com ele, um entendimento que parecia significativo, que parecia o começo de algo que eu não podia prever ou controlar. De volta ao chalé, comecei imediatamente a preparar suprimentos, trabalhando com uma energia frenética nascida da urgência e do propósito. Cozinhei uma panela enorme de arroz e feijão, usando a maior parte do meu arroz restante e todo o meu feijão seco, sem me importar com minha própria situação alimentar, porque isso era mais importante. Fiz uma dúzia de sanduíches de pasta de amendoim, grossos e cheios de proteína, embrulhei-os individualmente em papel manteiga. Peguei algumas maçãs e cenouras da minha adega de raízes, vegetais que eu havia armazenado do outono anterior, adicionando variedade às provisões. Enchi um cantil grande, com água limpa do poço, sabendo que a hidratação seria crucial para a cura. Coloquei tudo em uma mochila grande, junto com um cobertor de lã pesado, alguns suprimentos básicos de primeiros socorros, incluindo antisséptico e bandagens, caso a tala causasse algum dano à pele, e uma lanterna, caso eu acabasse ficando mais tempo do que o planejado. Saí novamente menos de 2 horas depois de retornar, a adrenalina me impulsionando mais rápido do que eu normalmente caminho, praticamente correndo nas seções mais planas da trilha, desesperado para voltar antes de escurecer, antes que a criatura pudesse pensar que eu a havia abandonado. Fiz um bom tempo, apesar da mochila pesada, chegando de volta à depressão enquanto ainda havia boa luz. E quando passei pela cortina de tsugas para a clareira, a criatura ainda estava lá, ainda apoiada naquela rocha, na mesma posição. Sua cabeça se ergueu imediatamente quando apareci, e eu vi reconhecimento em seus olhos, seguido pelo que poderia ter sido alívio, felicidade ou gratidão. Emoções passando por seu rosto de maneiras que pareciam distintamente de primata, distintamente humanas. Desempacotei toda a comida que havia trazido e a espalhei na frente da criatura. Um banquete por qualquer padrão, certamente pelo padrão de alguém que não comia há semanas. Ela comeu com um pouco menos de desespero desta vez, realmente tirando um tempo para mastigar adequadamente, para saborear o que estava comendo. E eu vi prazer em sua expressão, prazer com os sabores, depois de tanto tempo subsistindo com nada. Sentei-me a cerca de 2 metros de distância e observei. E naquela luz dourada do final da tarde, que se filtrava pelas tiçugas, tive a chance de realmente observar esta criatura em detalhes, sem a adrenalina e o choque que haviam nublado meu encontro inicial. Era definitivamente uma fêmea. Eu podia ver isso agora na estrutura do corpo, os ombros ligeiramente mais estreitos em comparação com a largura do quadril, as diferentes proporções do comprimento dos membros em relação ao tronco, marcadores sutis que indicavam o gênero feminino de uma forma que transcendia as espécies. Ela era magnífica, realmente poderosa e selvagem, e completamente fora da categorização humana, não pertencendo a nenhuma taxonomia que eu já tivesse estudado, não se encaixando em nenhuma categoria científica arrumada. Seus movimentos eram graciosos, apesar da dor e da fraqueza óbvias, cada gesto econômico e proposital. Quando terminou de comer, ela fez um som de contentamento, um pio suave que parecia expressar satisfação.
Depois olhou para mim com aqueles olhos inteligentes e vocalizou algo que soou quase como uma pergunta, com entonação crescente no final. Eu não tinha ideia de como responder, então apenas assenti e disse: "Você vai ficar bem, eu vou te ajudar. Prometo que voltarei todos os dias até você se curar." Ela pareceu entender o tom, se não as palavras reais. Ela mudou de posição ligeiramente, fazendo uma careta ao se mover, e eu vi como ela devia estar desconfortável, como era doloroso deitar no chão frio com nada além de folhas e musgo sob ela, como o ferimento e a desnutrição haviam tornado cada movimento uma provação. Tirei o cobertor que havia trazido e, movendo-me lentamente para não assustá-la, cobri seu tronco com ele. Ela olhou para o cobertor, depois para mim, e fez outro som de gratidão, estendendo a mão para puxar o cobertor para mais perto, aconchegando-o ao redor de si mesma com aquelas mãos enormes, o gesto tão humano que era surpreendente. Ficamos assim até a luz começar a desaparecer, sentados em um silêncio companheiro naquela depressão. E eu senti uma conexão se formando que não conseguia explicar, algo mais profundo do que apenas ajudante e ajudado. Algo que parecia quase o começo de uma amizade, apesar das vastas diferenças entre nós. Quando a luz começou a diminuir, levantei-me, meus músculos rígidos de sentar no chão frio, e apontei para mim mesmo, depois na direção do chalé, tentando comunicar que eu estava saindo, mas voltaria. Ela me observou ir e juro que vi tristeza em sua expressão, como se não quisesse ficar sozinha de novo, não quisesse voltar ao isolamento e ao medo que haviam caracterizado o tempo que ela passara ferida nesta depressão. Olhei para trás várias vezes enquanto me afastava, e a cada vez eu podia vê-la me observando, até que finalmente desapareci de vista na floresta que escurecia. Estabeleci uma rotina nos dias seguintes que se tornou o centro da minha existência, o princípio organizador em torno do qual todo o resto girava. Todas as manhãs eu acordava antes do amanhecer, preparava comida e suprimentos e caminhava até a depressão. Ela estava sempre esperando, sempre parecia feliz em me ver à sua maneira reservada, fazendo pios suaves quando eu aparecia por entre as tchugas. Eu trazia comidas diferentes, tentando descobrir do que ela gostava mais, o que fornecia mais nutrição, o que seu corpo precisava para a cura. Ela parecia apreciar carne cozida acima de tudo, especialmente de veado e alce quando eu conseguia, o que fazia sentido dado seu tamanho e necessidades energéticas. Mas também comia frutas com entusiasmo, mostrando um carinho particular por maçãs e frutas vermelhas. Ocasionalmente, ela mordiscava as folhas verdes que eu trazia, folhas de dente de leão, jovens brotos de samambaia e alface selvagem, comendo-as com uma expressão que sugeria que as considerava medicinais em vez de prazerosas, consumindo-as porque sabia que eram boas para ela, em vez de gostar do sabor. Comecei a ficar mais tempo a cada dia, às vezes sentado lá por horas, apenas presente com ela, fazendo-lhe companhia durante o que deve ter sido um período de recuperação agonizantemente chato e desconfortável. Desenvolvemos uma forma de comunicação que transcendia a linguagem, um sistema de gestos e vocalizações que permitia uma troca básica de significado. Ela grunhia de certas maneiras quando sentia dor, fazia sons mais suaves quando estava contente. Ela desenvolveu uma vocalização específica para ter sede, um grunhido particular combinado com um gesto em direção à boca. Quando precisava mudar de posição ou queria ajuda para ajustar o cobertor ou a tala, ela olhava para mim e fazia um som de pedido, quase suplicante, e eu a ajudava a se mover ou a ajustar as coisas para aliviar seu desconforto. Aprendi a ler suas expressões, a entender quando ela precisava de água ou estava ficando desconfortável em uma posição,
quando estava tendo um dia de dor particularmente ruim ou quando estava se sentindo relativamente bem. Depois de cerca de uma semana de visitas diárias, notei que ela estava tentando colocar peso na perna ferida, testando-a com cuidado, usando os braços para se empurrar para uma posição mais ereta e depois tocando delicadamente o pé ferido no chão. A Tala estava aguentando bem, fazendo exatamente o que deveria fazer, e embora ela claramente ainda sentisse dor significativa, havia uma melhora visível. O inchaço havia diminuído e ela se movia com um pouco mais de confiança. Eu verificava a Tala todos os dias, desembrulhando cuidadosamente as amarras de tecido para examinar o local da lesão, procurando por sinais de infecção ou complicações. A ferida estava cicatrizando de forma limpa, até onde eu podia dizer, sem vermelhidão, secreção ou outros sinais de alerta. Fiz cataplasmas com várias ervas que minha avó me ensinou que tinham propriedades anti-inflamatórias, esmagando folhas de tanchagem e milefólio e aplicando-as na área ao redor da fratura, envolvendo tudo de volta com cuidado. Ela tolerava esses cuidados com uma paciência notável, parecendo entender que eu estava tentando ajudar, ficando perfeitamente imóvel, mesmo quando o processo devia ser desconfortável ou doloroso. 2 semanas após o encontro inicial, ela conseguia ficar de pé com apoio, usando um galho grosso como muleta, erguendo-se pela primeira vez desde que a encontrei. Observei com espanto enquanto ela se erguia à sua altura total, elevando-se sobre mim por pelo menos 60 centímetros, talvez mais, sua cabeça quase no nível de galhos, que eu não conseguia alcançar nem pulando. Ela era ainda mais imponente de pé, a pura massa e poder de seu corpo óbvios de uma maneira que não eram quando estava deitada. Mas ela olhou para mim com aqueles olhos expressivos e fez um pio suave. E eu entendi que ela estava me mostrando seu progresso, demonstrando que minha ajuda estava funcionando, provando que a recuperação era possível. Senti uma onda absurda de orgulho e alívio, como um pai observando seu filho dar os primeiros passos. Na 3ª semana, ela estava dando passos hesitantes, ainda dependendo muito da muleta, mas genuinamente móvel de uma forma que não era desde a lesão. Ela andava pela depressão, testando a perna, fortalecendo os músculos que haviam atrofiado durante sua imobilidade, aumentando gradualmente a quantidade de peso que colocava no membro ferido. Na 4ª semana, ela conseguia andar devagar sem a muleta, embora ainda mancasse visivelmente, favorecendo a perna ferida de uma forma que era óbvia, mas não mais debilitante. Ela estava se curando, realmente se curando, e eu senti uma sensação avassaladora de realização misturada com uma perda iminente. Foi por volta dessa época que percebi que ela não precisaria mais dos meus cuidados diários por muito tempo. Ela estava móvel o suficiente para coletar por conta própria, forte o suficiente para se defender, aproximando-se do ponto em que poderia retornar à sua vida normal. O pensamento me encheu de uma tristeza inesperada que me pegou de surpresa. Eu passei a esperar ansiosamente pelo nosso tempo juntos, pela estranha amizade que havíamos desenvolvido, por ter um propósito e uma conexão com outro ser, mesmo que esse ser não fosse humano. O isolamento que eu ansiava quando me mudei para o chalé agora parecia menos atraente, solidão em vez de solitude. Mas eu sabia que ela precisava voltar à sua vida normal, seja lá como fosse para uma criatura como ela. Precisava recuperar sua independência e liberdade, em vez de permanecer dependente da assistência humana. No que eu pensei que poderia ser um dos nossos últimos dias juntos, ela fez algo que me surpreendeu completamente. Ela se levantou com um propósito óbvio, gesticulou para que eu a seguisse com um claro movimento de chamado e começou a andar lentamente para fora da depressão. Peguei minha mochila e a segui, curioso sobre para onde ela estava me levando, animado com a perspectiva de ver mais do seu mundo.
Ela me levou mais fundo na floresta, para lugares que eu nunca havia explorado. Áreas que pareciam deliberadamente remotas e inacessíveis, movendo-se com mais confiança agora, apesar de mancar. Caminhamos por mais de 1 hora, movendo-nos por um terreno que se tornava progressivamente mais acidentado, e percebi que ela estava me mostrando o seu território, compartilhando seu mundo comigo, me deixando entrar em partes da floresta que provavelmente nenhum humano jamais havia visto. Ela me mostrou a entrada de uma caverna escondida atrás de uma cachoeira que eu nunca teria encontrado sozinho. Uma abertura estreita na face da rocha escondida pela água caindo e pela vegetação suspensa. Ela indicou um carvalho maciço com marcas de garras no tronco. Arranhões profundos que se estendiam por mais de 2 metros de altura. Marcas que eu entendi servirem como algum tipo de marcador de fronteira ou sinal territorial. Ela me levou a um bosque, onde maçãs silvestres cresciam em abundância, frutas que eram pequenas e azedas, mas abundantes, claramente uma fonte importante de alimento. Ela me mostrou uma clareira, onde a grama crescia em um círculo perfeito, desgastada pelo que deviam ser anos de uso, possivelmente um local de encontro ou área comunitária. Era como se ela estivesse dizendo: esta é a minha casa. Quero que você a conheça. Quero que você entenda o mundo que eu habito. Cada novo local parecia um presente, como se ela estivesse compartilhando um conhecimento sagrado, confiando em mim informações que nenhum humano provavelmente jamais possuiu. Quando voltamos para a depressão, o sol estava se pondo, pintando tudo em tons de laranja e roxo que faziam a floresta parecer alienígena e mágica. Ela olhou para mim por um longo momento, seus olhos escuros fixos nos meus, e eu vi emoções complexas passando por seu rosto, gratidão, afeto e algo que eu não conseguia identificar. Então ela estendeu a mão e tocou minha cabeça gentilmente, sua mão enorme cobrindo todo o meu crânio, mas sem aplicar pressão, apenas descansando ali no que pareceu uma bênção ou um reconhecimento. Então ela fez um som que eu não tinha ouvido antes, uma vocalização complexa que parecia carregar camadas de significado que eu não conseguia entender completamente, algo que englobava gratidão, amizade, adeus e promessa, tudo ao mesmo tempo, um som que apertou meu peito de emoção. Entendi então que ela ia partir, voltar à sua vida normal, e eu precisava deixá-la ir, precisava libertá-la deste arranjo incomum. Assenti, sentindo a emoção apertar minha garganta de uma forma que me envergonhou e disse: cuide-se, fique segura por aqui, obrigado por confiar em mim. Ela piou uma vez, um som que eu aprendi que significava reconhecimento ou concordância. Virou-se e caminhou para a floresta que escurecia, com aquele mancar ainda visível. Observei até não poder mais vê-la, até que as sombras a engoliram completamente. Então, juntei minhas coisas e caminhei de volta para o chalé no escuro, usando minha lanterna para navegar pela trilha familiar, sentindo uma estranha mistura de satisfação e perda, orgulho pelo que eu havia realizado, misturado com tristeza por este fim. Exceto que não foi um fim, descobri nas semanas seguintes. Foi uma transformação, uma mudança na natureza do nosso relacionamento, mas não um término. Eu encontrava presentes, deixados na minha varanda pela manhã, oferendas que apareciam durante a noite enquanto eu dormia. Grandes galhos de lenha, cuidadosamente empilhados de uma forma que nenhum vento ou processo natural poderia explicar. Madeira seca que queimava limpa e quente, economizando-me horas de trabalho. Uma pilha de cogumelos silvestres, variedades que eu reconheci como comestíveis e valiosas. Hen of the Woods e Maitake, cuidadosamente arranjados em uma pedra chata. Uma vez, encontrei um pernil de veado, recém-abatido e habilmente esquartejado, a carne ainda quente, mais proteína do que eu poderia comer em uma semana. Eu sabia que eram dela, sinais de gratidão,
sua maneira de retribuir o cuidado que eu havia demonstrado, mantendo nossa conexão através da troca de presentes. Às vezes, eu a vislumbrava na floresta durante minhas viagens de coleta, embora ela nunca se aproximasse diretamente. Eu via um movimento na periferia da minha visão, a avistava me observando a uma distância de 100 metros ou mais, sempre garantindo que eu estivesse seguro, mas respeitando meu espaço, mantendo os limites apropriados ao nosso relacionamento em comum. Uma vez, eu a vi seguindo uma linha de cume acima de mim, enquanto eu caminhava por um vale, sua forma silhuetada contra o céu, claramente acompanhando meu progresso, certificando-se de que eu não encontrasse problemas. O conhecimento de que ela estava lá fora, cuidando de mim, fazia a floresta parecer menos vazia, menos ameaçadora, transformava a solidão potencial em uma solitude confortável. As estações mudaram com seu ritmo inexorável. O verão chegou com seu calor e umidade, trazendo moscas negras e mosquitos que tornavam as matas temporariamente insuportáveis. Depois deu lugar a um outono espetacular, quando os bordos e carvalhos explodiram em cores tão vibrantes que quase doíam os olhos. Vermelhos, laranjas e amarelos que fotógrafos vinham de centenas de quilômetros de distância para capturar. Continuei meu trabalho de coleta. Continuei minha vida solitária no chalé, mas sempre estava ciente de sua presença de uma forma que era reconfortante em vez de perturbadora. Ela estava lá fora, observando, protegendo à sua maneira, uma guardiã que eu nunca pedi, mas que de alguma forma ganhei. Uma vez, durante uma tempestade particularmente violenta, do tipo que faz toda a floresta parecer tremer, com o vento uivando por entre as árvores e raios caindo perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro de ozônio, ouvi algo pesado se movendo na varanda. Olhei pela janela, nervoso com o que poderia estar rondando, para vê-la ali, uma silhueta maciça contra o céu iluminado por relâmpagos, verificando se o chalé estava seguro, se a estrutura estava sólida, se eu estava seguro lá dentro. Quando ela me viu na janela, levantou uma mão no que poderia ter sido um aceno ou simplesmente um reconhecimento, e depois desapareceu na tempestade, movendo-se por um tempo que teria mandado qualquer criatura sensata para um abrigo, enfrentando o vento e a chuva para garantir que eu estivesse protegido. O inverno chegou, trazendo o frio brutal que caracteriza os invernos do Maine, temperaturas caindo bem abaixo de 0 por semanas a fio, neve se acumulando em montes que bloqueavam completamente a estrada de extração de madeira e transformavam a floresta em um mundo diferente. Eu me preocupei com ela durante aqueles meses mais escuros. Me perguntei se ela estava aquecida o suficiente, se tinha comida suficiente, se a lesão havia sarado bem o suficiente para que ela ainda pudesse caçar eficientemente na neve profunda. Mas ela parecia bem, até mesmo prosperando. Eu via seus rastros na neve, às vezes, pegadas enormes que eram inconfundíveis, seguindo trilhas que só ela conhecia, levando da floresta profunda até minha cabana e de volta, evidência de sua presença e vigilância contínuas. As pessoas ocasionalmente me perguntam se eu me sinto solitário aqui, tão longe de outras pessoas, tão isolado da sociedade humana. Eu lhes digo que estou contente, que gosto da solitude, que aprendi a apreciar minha própria companhia. Não menciono a verdadeira razão pela qual nunca me sinto verdadeiramente sozinho. A presença que se move por estas matas, a criatura que me considera um amigo, o ser que cuida de mim com uma atenção que às vezes beira a devoção. Como eu poderia explicar isso a alguém? Eles pensariam que eu perdi o juízo, que o isolamento me tornou delirante, que eu estava inventando histórias para lidar com a solidão. Mas eu sei o que vivenciei. Eu sei o que continua a acontecer. Na semana passada, eu estava caminhando em uma área que geralmente não exploro, a quilômetros do chalé, no lado leste da propriedade da minha avó, onde o terreno fica rochoso e difícil.
Eu não estava exatamente perdido, mas tinha me aventurado mais longe do que pretendia. Me empolguei seguindo um trecho particularmente produtivo de raízes medicinais. E não tinha certeza absoluta da melhor rota de volta. O sol estava se pondo no horizonte e eu estava começando a me preocupar em navegar no escuro, com os riscos potenciais de me mover por terreno desconhecido após o pôr do sol. Foi quando a vi, parada em um cume a cerca de 50 metros à frente, me observando com o que poderia ser preocupação ou diversão. Quando ela me viu, começou a se mover em uma direção específica, claramente querendo que eu a seguisse, liderando com um propósito óbvio. Eu o fiz, confiando nela completamente, e ela me guiou por uma rota sinuosa, através de um terreno que eu não reconhecia, pegando caminhos que pareciam deliberadamente escolhidos para serem os mais fáceis em vez dos mais diretos, evitando seções íngremes e áreas onde o piso era traiçoeiro. Após cerca de 30 minutos seguindo-a pela floresta que escurecia, emergimos em uma estrada de extração de madeira que eu conhecia bem, uma que me levaria diretamente de volta ao chalé. Ela me guiou para casa, tirou um tempo do que quer que estivesse fazendo para garantir que eu voltasse em segurança. Ela piou 2 vezes, nosso sinal de despedida habitual, que se tornara tão familiar quanto a voz de um amigo, e se dissolveu de volta entre as árvores antes que eu pudesse agradecê-la adequadamente, desaparecendo entre as tiçugas, como uma sombra. Eu deixo comida para ela às vezes agora, não por obrigação ou preocupação com seu bem-estar, que não parece mais necessário dada a sua saúde e competência óbvias, mas como presentes entre amigos, demonstrações de afeto e apreciação. Pão fresco, quando eu asso, do tipo de pão integral denso que minha avó me ensinou a fazer. Peixe defumado do lago, filés que eu conservo sobre madeira de cerejeira. Mel de um apicultor local, com quem troco, um líquido âmbar espesso que ela parece gostar particularmente. Ela sempre pega o que eu deixo e sempre deixa algo em troca, mantendo a reciprocidade que caracteriza nosso relacionamento. Pedras incomuns com cores ou padrões interessantes, seixos de rio alisados por séculos de fluxo de água, pedaços de quartzo que capturam a luz. Penas de pássaros que eu nunca vi nestas matas, penas iridescentes que parecem mudar de cor dependendo do ângulo, prova de espécies que eu não sabia que viviam nesta área. Uma vez, ela deixou um pedaço de madeira esculpido que deve ter levado horas para fazer, moldado em um oval liso que se encaixava perfeitamente na minha palma, a superfície desgastada e sedosa, evidência de paciência, habilidade e intenção que sugeria um nível de artesanato que eu não teria imaginado. Essas trocas são nossa linguagem agora, nossa maneira de manter o vínculo que formamos, comunicando-nos através da barreira das espécies por meio de expressões materiais de cuidado. Já se passaram quase 10 meses desde que a encontrei naquela depressão quebrada e faminta, morrendo lentamente em isolamento. 10 meses desde que fiz a escolha de ajudar em vez de fugir, de oferecer bondade a algo que eu não entendia, algo que desafiava todas as suposições que eu tinha sobre o mundo. Olhando para trás, não consigo imaginar ter tomado qualquer outra decisão. Não consigo conceber uma versão de mim mesmo que teria ido embora. Sim, foi aterrorizante no momento. Aquele encontro inicial, quando o meu cérebro lutou para processar o que eu estava vendo. Sim, desafiou tudo o que eu achava que sabia sobre o mundo, minou as certezas confortáveis do materialismo científico que eu carreguei por toda a minha vida. Mas também se tornou uma das experiências mais profundas da minha vida, o tipo de experiência que redefine sua compreensão do que é possível, do que é real, do que importa. Eu ajudei a salvá-la, assumi a responsabilidade pela sobrevivência de outro ser, de uma forma que me custou tempo, recursos e energia emocional. E em troca,
Ela se tornou algo que eu nunca antecipei, não poderia ter previsto. Uma guardiã que cuida de mim. Uma companheira que compartilha esta vasta floresta comigo. Uma amiga que existe fora dos limites normais da experiência humana. Nosso relacionamento desafia uma categorização fácil, não se enquadra em nenhum padrão familiar. Não é como ter um animal de estimação, porque ela não é domesticada ou dependente. Não é como observação da vida selvagem, porque temos um relacionamento genuíno de mão dupla. É algo inteiramente próprio, sem precedentes na minha experiência, possivelmente sem precedentes na experiência humana em geral. Não sei quanto tempo este arranjo continuará, se é temporário ou permanente, se durará anos ou décadas ou apenas estações. Talvez, eventualmente, ela encontre outros de sua espécie, descubra que não está sozinha, estabeleça uma família própria. Talvez um dia eu a procure e ela simplesmente tenha partido, mudado para outro território ou uma fase diferente da vida onde nossa amizade não sirva mais às suas necessidades. Mas não acho que esse dia esteja chegando em breve. Não sinto nenhuma diminuição em sua atenção ou presença. Os sinais de seu engajamento contínuo estão por toda parte, se você souber como procurar. Rastros na lama depois da chuva, mostrando que ela verificou o chalé, galhos quebrados arranjados em padrões, que passei a reconhecer como marcadores indicando que ela passou por uma área, o som ocasional na noite, que sei ser sua voz anunciando sua presença. Ela ainda está aqui, ainda cuidando de mim, ainda retribuindo o cuidado que lhe mostrei naquele momento desesperado em que ela mais precisava de ajuda. Ela mantém essa vigilância mesmo que eu não precise mais de proteção de nenhuma maneira óbvia, mesmo que eu seja capaz de cuidar de mim mesmo. Mas é isso que é a amizade, passei a entender. Não apenas ajudar quando a ajuda é criticamente necessária, mas manter a presença e a atenção mesmo quando tudo está bem. Aparecer consistentemente, manter a conexão através do tempo e da distância. Nunca contei esta história em detalhes a ninguém, nunca compartilhei a verdade completa da minha vida aqui. Durante minhas raras idas à cidade, talvez uma vez a cada poucas semanas para reabastecer coisas que não consigo produzir, fico quieto sobre como passo meu tempo, desvio de perguntas sobre minha vida na floresta com respostas vagas sobre coleta e solitude. As pessoas não entenderiam se eu tentasse explicar. Elas exigiriam provas, quereriam fotografias ou evidências em vídeo, sugeririam que eu relatasse isso a autoridades ou cientistas que pudessem estudá-la, documentar sua existência, confirmar que ela é real. Mas ela não é um espécime a ser estudado ou uma evidência a ser coletada para revistas científicas. Ela é um indivíduo, um ser senciente com sua própria agência, sua própria vida, seu próprio direito à privacidade e autonomia. O que temos é baseado em respeito e confiança mútuos, construído lentamente ao longo de meses de interação, e não violarei essa confiança sagrada, transformando-a em um espetáculo, trazendo estranhos para este relacionamento, reduzindo-a a um objeto de curiosidade científica. Ela me ensinou algo importante que carrego comigo todos os dias, uma lição que mudou como eu vejo tudo. O mundo é mais estranho e maravilhoso do que nossas estruturas científicas admitem, mais misterioso do que nossas filosofias materialistas permitem. Existem mistérios reais nestas florestas, criaturas que existem nos espaços entre o mito e a realidade. Seres que nosso entendimento atual não consegue explicar ou acomodar. As velhas lendas nem sempre são apenas histórias, nem sempre são superstição primitiva ou ignorância pré-científica. Às vezes, são memórias distorcidas de encontros que as pessoas não conseguiam explicar. Verdades que foram envoltas em exagero e mitologia ao longo de gerações de recontagem.
Uma realidade que soa como ficção porque está fora das categorias aceitas. E aprendi que a bondade transcende as espécies, que a compaixão não requer uma linguagem ou cultura compartilhada ou mesmo uma biologia remotamente semelhante. O simples ato de ajudar outra criatura em necessidade desesperada pode criar conexões que desafiam a explicação racional, laços que persistem através de vastas diferenças de forma e cognição. Nossa capacidade de empatia, de reconhecer o sofrimento e responder com cuidado, pode ser uma das forças mais poderosas do mundo, capaz de construir pontes que não achávamos que poderiam ser construídas, criando relacionamentos que não achávamos possíveis. Eu ainda coleto, ainda passo a maior parte dos meus dias andando por estas matas com minhas sacolas de coleta e meus guias de campo, juntando o que a floresta oferece, seguindo os ritmos sazonais de crescimento e dormência. Mas agora eu ando com uma consciência mais profunda, com mais respeito pelo que pode estar lá fora, com o reconhecimento de que o mistério e a maravilha são reais e acessíveis se você estiver disposto a vê-los. Escuto com mais atenção cada som, presto atenção aos sinais sutis de sua passagem, permaneço alerta a possibilidades que eu teria descartado como impossíveis antes daquela manhã de abril. E quando sinto aquela sensação de formigamento na nuca, aquela consciência instintiva de ser observado que os humanos mantiveram de nosso passado ancestral, eu sorrio, porque sei que ela está por perto, vigiando, garantindo que estou seguro neste lugar selvagem que ambos chamamos de lar. Ontem descobri uma nova área de chantereles perto do riacho que atravessa a seção norte da propriedade, uma descoberta que me teria animado mesmo antes de tudo isso acontecer, porque chantereles rendem um bom dinheiro no mercado. Era uma área excelente, cogumelos suficientes para durar semanas se eu os conservar corretamente através da secagem e conserva. Eu os estava colhendo cuidadosamente, cortando cada um na base para deixar o micélio intacto para que a área produzisse novamente no próximo ano, trabalhando com a atenção paciente que uma boa coleta exige. Ouvi um som familiar vindo das árvores atrás de mim, aquele chamado de pio distinto que passei a conhecer melhor do que qualquer voz humana. Um som que agora significa segurança, amizade e conexão. Virei-me para vê-la parada na beira da clareira, me observando trabalhar com o que poderia ser aprovação ou simples interesse. Ela acenou com a cabeça em direção à minha sacola, depois em direção a uma seção da floresta que eu ainda não havia explorado, um gesto que se tornara familiar, e eu entendi imediatamente. Ela estava indicando que havia mais chantereles naquela direção, compartilhando conhecimento sobre os recursos da floresta, ajudando-me a ter sucesso no meu trabalho. Coletamos juntos naquela tarde, trabalhando em um silêncio confortável, com apenas a vocalização ocasional passando entre nós. A comunicação reduzida a seus elementos essenciais. Ela tem um olho incrível para cogumelos, avistando-os em lugares pelos quais eu teria passado direto, apesar dos meus anos de experiência, vendo padrões e sinais que meus olhos humanos não percebem. Minhas sacolas estavam transbordando quando o sol começou a se pôr no horizonte, mais chantereles do que eu havia encontrado em um único dia em anos, o suficiente para melhorar significativamente minha situação financeira. Ela me ajudou a carregar tudo de volta para o chalé, suas mãos maciças embalando uma das sacolas com uma delicadeza surpreendente, movendo-se pela floresta sem esforço aparente, apesar da carga. Na beira da clareira onde fica o chalé, ela pousou sua carga com cuidado e fez nosso som de despedida, aquele pio duplo que sempre sinaliza a partida. Então ela se foi, desaparecendo nas sombras entre as árvores tão silenciosamente quanto uma criatura daquele tamanho possivelmente consegue, presente em um momento e ausente no seguinte. Penso muito naquele dia,
o dia em que a encontrei quebrada e morrendo naquela depressão escondida, o dia que mudou tudo. Penso em todas as diferentes maneiras como poderia ter sido, em todas as versões alternativas daquele encontro onde fiz escolhas diferentes. Eu poderia ter fugido com medo, deixado meus instintos de sobrevivência sobreporem-se à minha compaixão, priorizado minha própria segurança acima de tudo. Eu poderia ter me convencido de que tinha imaginado, que o estresse do isolamento me fez ver coisas que não estavam lá, que de alguma forma eu tinha alucinado o encontro inteiro. Eu poderia tê-la deixado lá para morrer, dizendo a mim mesmo que não era minha responsabilidade intervir na natureza, que predadores, ferimentos e morte são processos naturais que não devem ser interferidos. Mas não fiz nenhuma dessas coisas. Escolhi diferente, escolhi ajudar. Escolhi arriscar minha segurança, gastar meus recursos e investir meu tempo para salvar uma criatura que eu não entendia. E por que escolhi dessa forma? Porque escolhi a compaixão em vez do medo. Minha vida se tornou mais rica do que eu jamais imaginei ser possível, mais significativa do que tinha sido em anos. Eu tenho um segredo que me faz sorrir quando estou na cidade, cercado por pessoas vivendo suas vidas comuns sem ideia do que é possível, do que é real, do que existe nos espaços que elas não veem. Tenho uma amiga que vive no espaço entre a lenda e a realidade, que prova que a magia real, não a falsa magia de palco, mas o tipo de maravilha genuína e inexplicável, ainda existe neste mundo se você estiver disposto a vê-la, se for corajoso o suficiente para reconhecê-la. Tarde da noite, muitas vezes me sento na varanda do chalé com uma xícara de café, olhando para a floresta escura que me cerca por todos os lados. E às vezes, se tenho sorte, se as condições estão certas, vejo um movimento entre as árvores, algo maciço e inconfundível se movendo pela escuridão com propósito, uma forma que está e não está lá, visível por um momento e depois desaparecida. Ela está lá, bem na borda, onde a luz da minha varanda alcança, observando, esperando, garantindo que estou seguro. Eu ergo minha xícara em um reconhecimento silencioso, um gesto de amizade à distância, e ela responde com um pio suave que viaja pelo ar noturno, e compartilhamos um momento de entendimento através da escuridão, através das barreiras de espécie e forma. Esta é a minha vida agora, e eu a aceito completamente, a abraço plenamente. Esta é a minha verdade, mais estranha que qualquer ficção que eu pudesse ter inventado, mais extraordinária que qualquer história que ouvi ao redor daquelas fogueiras de infância. Um homem em um chalé de caça na natureza do Maine e uma Bigfoot na floresta circundante, unidos por uma perna quebrada e um ato de compaixão, conectados por escolhas feitas em um momento de crise. Não é a vida que eu planejei quando me mudei para cá. Não a existência solitária que pensei estar escolhendo quando fugi do meu casamento fracassado e da minha carreira decepcionante. Mas é a vida que eu tenho, e não mudaria uma única coisa nela. Não trocaria esta estranha amizade por nenhuma quantidade de sucesso convencional ou relacionamentos normais. Ela veio a mim faminta e quebrada, incapaz de cuidar de si mesma, morrendo em isolamento e medo. E eu a ajudei sem saber no que estava me metendo, sem entender as implicações ou consequências. Agora ela me ajuda, cuida de mim, compartilha seu mundo comigo. Oferece uma amizade que não pede nada além de respeito e bondade contínuos. É simples quando você remove toda a complexidade e confusão. Apenas dois seres vivos reconhecendo a vulnerabilidade um no outro e escolhendo responder com cuidado em vez de medo, escolhendo a conexão em vez do isolamento, escolhendo construir algo significativo através de vastas diferenças. Trata-se de derrubar os muros que construímos entre as espécies, desafiar as categorias que usamos para organizar a realidade, ver o indivíduo por baixo do exterior desconhecido.
Trata-se de escolher a bondade quando confrontado com algo que não entendemos. Responder com compaixão ao sofrimento, mesmo quando ajudar cria risco ou inconveniência. Não sei o que o futuro reserva para nenhum de nós. Não posso prever para onde este caminho leva. Não sei se ela permanecerá neste território indefinidamente ou se as circunstâncias eventualmente a levarão para outro lugar. Não sei quantos mais anos passarei neste chalé ou se a vida eventualmente me chamará de volta à civilização, de volta à sociedade humana e todas as suas complicações. Mas sei que agora, neste momento presente, estamos aqui juntos nestas matas, dois amigos improváveis na natureza, mantendo uma conexão que não deveria existir de acordo com tudo o que pensamos saber sobre o mundo, tudo o que nosso entendimento científico nos diz ser possível. Essa é a minha história. A verdade da minha vida nestas remotas matas do Maine, o segredo que carrego todos os dias. Acredite ou rejeite, essa é sua escolha e seu direito, mas aconteceu exatamente como descrevi. Cada detalhe é preciso, sem adornos, tão fiel à realidade quanto a linguagem permite. E em algum lugar lá fora, nessas florestas agora mesmo, enquanto você lê ou ouve estas palavras, há uma criatura com pelo marrom avermelhado e um leve mancar na perna direita, carregando memórias do humano que salvou sua vida. Assim como eu, carrego memórias da criatura que transformou a minha. A evidência de sua existência está ao meu redor, tecida na trama da minha vida diária, nos presentes que ela deixa, nos rastros que encontro, na forma que às vezes vislumbro se movendo entre as árvores ao entardecer, no pio que ocasionalmente viaja pela noite quando as tempestades se aproximam. Ela é real, ela está aqui, e ela é minha amiga. Essa é a simples verdade, a fundação sobre a qual todo o resto repousa. E nada jamais me convencerá do contrário, nenhuma quantidade de ceticismo, ortodoxia científica ou argumento racional. Eu sei o que vivenciei, eu sei o que continua a acontecer. E esse conhecimento, essa certeza, essa evidência diária do impossível é a coisa mais valiosa que possuo. A transformação que esta experiência operou em mim é mais profunda do que consigo articular completamente. Mudanças que operam em um nível fundamental de como entendo a realidade e meu lugar nela. Antes daquela manhã de abril, eu vivia em um mundo que era totalmente mapeado e explicado, onde a ciência havia traçado todas as fronteiras importantes, onde o mistério era apenas ignorância, esperando para ser dissipada por mais pesquisa e melhores instrumentos. O universo era fundamentalmente conhecível, e qualquer coisa que ficasse fora da explicação científica era erro ou fraude. Essa visão de mundo me dava uma certa confiança, uma sensação de entender meu lugar em um cosmos compreensível, mas também era limitante, confinadora, uma prisão de certeza que não deixava espaço para admiração ou surpresa genuína. Agora, vivo em um mundo que é maior e mais estranho, onde fatos aceitos têm exceções, onde o impossível, às vezes, se revela meramente não descoberto. É um mundo menos certo, mas mais rico, cheio de mistério genuíno que nenhuma quantidade de redução científica pode eliminar. Eu ando por estas florestas agora com olhos diferentes, vendo possibilidades que eu teria descartado antes, aberto a experiências que eu teria explicado de outra forma. Essa abertura, essa disposição para aceitar o que meus sentidos me dizem, mesmo quando contradiz minhas suposições, tornou-se a característica definidora desta fase da minha vida. E sou grato por isso, grato pela quebra da certeza confortável, grato por ser forçado a reconhecer que não entendo tudo, que ninguém entende, que o mundo permanece fundamentalmente misterioso sob todos os nossos mapas, medições e teorias.